Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos bem. Mais um dia que a paz do Senhor e a sua graça estejam sobre cada um de nós. O título da nossa mensagem de hoje para meditarmos é Vida Perfeita é uma vida feliz? Uma coisa está relacionada à outra. Para termos uma vida perfeita, precisamos ter uma vida feliz? Ou vice-versa, se tivermos uma vida feliz, a nossa vida é perfeita. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. Ao longo da nossa vida, nós percebemos que as coisas nem sempre saem como nós planejamos, né? A nossa lista de tarefas nunca termina. Nunca. Se formos esperar realizarmos tudo aquilo para que a gente tenha uma vida feliz ou perfeita, vamos sempre nos frustrar. Então, nós devemos fazer o quê? Fazemos sempre o melhor que podemos com o que temos hoje. E isso é o mais perfeito que nós podemos ser. Ninguém, nenhum de nós tem uma vida perfeita. A felicidade, meus amores, não é um lugar em que a gente chega lá no futuro, quando resolver todos os problemas, as dificuldades e alcançarmos a perfeição. Nunca vamos economizar dinheiro suficiente, aí nós trabalhamos mais e não desfrutamos do que nós já temos, do que nós já conquistamos. São os pequenos sonhos realizados diariamente. Como isso é perfeito, na minha opinião. Temos sonhos grandes, sim. Cada um de nós. Isso é o que nos move. Né? A vida é feita de sonhos, de realizações, de conquistas, mas e os pequenos sonhos, né? Aqueles que não valorizamos tanto, mas que eles acontecem diariamente. Né? São pequenos desejos que nós temos que quando realizamos sentimos uma felicidade, uma alegria, uma realização e aos olhos de outros pode parecer tão pouco, mas o que importa é o que nós sentimos em relação a tudo isso. O mais perigoso de termos essa vida perfeita, não acharmos que a nossa vida é uma vida feliz, é a ingratidão. O que mais desagrada o coração do Senhor é a ingratidão. Isso é o perigoso, é a insatisfação. Tudo na vida tem dois lados. Tem os altos e tem os baixos, mas a insatisfação e a ingratidão sempre nos leva para o lado negativo, para o lado da carência, da falta, remoemos coisas que tentamos fazer e não conseguimos, e isso paralisa, né? Paralisa a mão do Senhor em relação a nós e nos frustra. Então, ser feliz, na minha opinião, que eu estudo aqui a palavra e eu vejo como isso alegra o coração de Deus, ter uma vida feliz, ser feliz, não significa que tudo está perfeito. Significa que você e eu decidimos olhar além das imperfeições. Esses dias eu estava conversando com umas amigas, falando sobre as nossas habilidades, né? Nossos dons, talentos. E a gente conversando com pessoas, a gente vê que cada um tem um dom maravilhoso. Alguns usam de maneira positiva, outros guardam na gaveta. Mas existe também as debilidades, né? Quando estávamos conversando, uma amiga minha faz muitos artesanatos e ela fala: mas eu tenho uma tristeza porque eu não sei fazer crochê. Então, assim, não é tudo que sabemos fazer. Eu sei fazer crochê, mas tantas outras coisas eu não sei, eu não consigo. Então, eu agradeço a minha habilidade, mas eu não desmereço as minhas debilidades, aquilo que eu não sou tão boa. Eu busco melhorar aquilo que eu já sei. Então, esse é um coração grato. Você saber que nem tudo que você tem é perfeito, porque nunca vai ser suficiente, mas você decide olhar além das suas imperfeições. No Salmo 32, do 1 ao 6, Davi aqui, ele reconhece que ele cometeu um grande pecado e ele conversa com o Senhor entregando. O que muitas vezes faz com que a nossa vida não seja feliz ou perfeita são os pecados, a culpa
de atitudes e de erros que cometemos e carregamos aquilo. Mas o Senhor, ele fala, confessem a mim. Vamos ver o que Davi escreve no Salmo 32, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então aqui Davi, ele teve uma experiência com o Senhor. A culpa que ele carregava pelo pecado que ele cometeu, o pecado de adultério, o pecado de assassinato, Davi cometeu um pecado muito grande. E aquela culpa o acompanhava, até que ele reconheceu que o amor de Deus poderia perdoá-lo. E ele reconheceu, e ele confessou. Aí no Salmo 37, versículo 3 ao 6, diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém? Olha que coisa linda, que muitas vezes não faz com que a nossa vida não seja feliz ou perfeita com o que temos, são essas culpas que carregamos. E aqui o Senhor, ele fala, ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo, que você foi justificado pelo sangue de Jesus e você é considerado inocente. Gente, isso é maravilhoso, isso é um conselho para que a gente se encha do amor de Deus na nossa vida, porque Ele vai mostrar aquilo que precisa ser mudado em nós. Um outro ponto que faz com que a nossa vida seja feliz é fazer o bem. Fazer o bem sempre traz felicidade, sempre. Não tem uma atitude nossa quando fazemos algo bom que a felicidade não nos alcance, que aquela paz que sentimos de missão cumprida nos alcança. Ser generoso. A felicidade é uma coisa que se multiplica quando é dividida. Quando temos algo e podemos dividir, quando podemos compartilhar algo bom que ouvimos ou que chegou até nós, isso é ser generoso. Não tem como não se sentir feliz. A felicidade são sentimentos, não tem existe aquela vida prontinha, né, redondinha. São momentos que passamos e que trazemos à nossa memória e que vai enchendo o nosso coração. E esses dias também estava conversando com uma amiga sobre a gratidão, né? A gratidão, ela começa a fazer parte da sua vida nos pequenos detalhes. E aí, quando você percebe, aquilo já virou uma rotina. Você já agradece por tudo. E você para de trazer lembranças negativas, ou de, mesmo quando está acontecendo no seu presente algo negativo, você não vê. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso adiante. Então, ser feliz é ter uma vida, né, grata. Então, aqui quando nós lemos no Salmo 32, que o Senhor ele perdoa o nosso pecado, e depois ele fala: "Alegre-se em mim, porque eu vou fazer de você justo, eu vou fazer de você um inocente, eu vou fazer você faça o bem. Seja generoso, né? Multiplica." Agora, em João 13:17, diz assim: Agora que vocês já sabem todas essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? A palavra do Senhor, ela é completa. Tudo que precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida perfeita e feliz, de acordo com o que cada um vive, é praticarmos. O Senhor,
ele fala: agora que vocês sabem todas essas coisas, vocês serão felizes se vocês colocarem todas essas coisas em prática. E só conseguimos colocar algo em prática quando aprendemos. Se não aprendermos a palavra do Senhor, se não lermos a Bíblia com os olhos voltados para o Senhor, com os ouvidos atentos ao que Ele vai nos ensinar, nada disso fará sentido. Então, nós precisamos. Meu conselho, que eu estudo a Bíblia há quase 30 anos e eu amo desfrutar das bênçãos do Senhor diariamente. O meu conselho para que tudo isso aconteça na sua vida é um momento de solitude com Deus. O momento de solitude nada mais é do que você reservar um tempo do seu dia ou da sua noite, quando for melhor para você, e conversar com o nosso Pai. Através de Jesus, Deus ele abriu um caminho que jamais se fechará. Jamais ele não ouvirá aquilo que temos para conversar com ele. Então, ele é o único que pode fazer justiça. Muitas vezes cometemos erros graves ou pequenos erros, né? Uma insatisfação, uma mentira, algo que pode ter trazido uma consequência negativa. Ele é o único que pode fazer justiça e que pode nos tornar inocentes. Então, esse momento de solitude com Deus é você e ele, eu e ele, mais ninguém. E ali você sente no seu coração a mão de Deus, o cuidado, o amor, e aí você vai se deleitar. Então, quando ele fala, entrega a tua vida nas minhas mãos, é isso. Não adianta eu entregar a minha vida nas mãos do meu Pai, nas mãos de Jesus, se eu encubro erros que eu cometo. Que eu cometo erros diariamente, né? A Bíblia fala que o homem que fala que não tem pecado já está pecando, porque já está mentindo. Todos nós pecamos, pecamos com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Então, assim, é um mundo muito difícil de andarmos na inocência, mas nós temos um Pai. E aqui ele fala: agora que vocês já sabem o caminho, que vocês já sabem que a vida perfeita não existe, que para ter uma vida feliz é desfrutar da presença do Senhor, daquilo que você já conquistou. Como eu comecei o nosso áudio falando, a nossa lista de tarefas rumo à perfeição nunca termina. Não adianta falarmos, hoje eu vou terminar isso aqui que eu estou fazendo, essa coisa, e amanhã a minha vida vai começar a ser feliz. Não pense assim. Amanhã vem outra adversidade e você vai vencer. Você vai passar por ela, seja ela qual for. E aí, para encerrar, antes da gente fazer a nossa oração, eu quero deixar o versículo muito conhecido, que é onde tudo começa, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A nossa vida pode não ser perfeita, a nossa vida pode não ser tão feliz, mas ela é eterna. Toda vida é eterna. Cada um acredita do seu jeito o que vai acontecer quando partirmos daqui. Mas a vida é eterna. Seja onde for que você creia. Eu creio que habitarei com Jesus no céu. Então, cada um tem o seu caminho, a sua crença, e isso vamos respeitar. Mas toda vida é eterna. Então, o que eu quero deixar para vocês e para mim meditar hoje são pequenos sonhos, pequenos detalhes que fazem a nossa vida ser perfeita e, consequentemente, feliz. Agora, nós vamos orar. Já que aprendemos todas essas coisas, é só colocarmos em prática. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos a nossa vida perfeita, feliz, nas tuas mãos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a termos um coração grato, a entendermos que tudo que fazemos, temos um Pai que nos ouve e nos corrige quando precisamos. Senhor, perdoa mesmo todos os nossos pecados diários, Senhor, aqueles que nos colocam culpa, Senhor. Senhor, que a gente aprenda a nos perdoar, que a gente aprenda a perdoar o próximo,
e que isso nos traz a felicidade que tanto buscamos. Senhor, entrego nas tuas mãos a minha vida, minha família, meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Senhor, que a gente espalhe essa boa notícia, que as pessoas parem de se acorrentar e se aprisionar em vidas perfeitas e murmurações e reclamações. Senhor, eu sei que isso desagrada ao Senhor, eu sei que isso traz peso para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra fala que devemos trocar o nosso jugo com o seu, que é leve e suave. O Senhor não é aquele que impõe mãos, por mais que Davi, neste salmo que meditamos hoje, sentisse aquele peso que a sua mão colocava, mas de fato era a sua consciência que pesava diante daquele erro cometido. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, o Senhor não falaria isso à toa se não fosse a verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a praticamos, quando a colocamos em prática no nosso dia a dia, podemos sentir essa paz que vem do Senhor. Senhor, recebe o meu coração agradecido mais um dia na tua presença. E obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é e faz e ainda irá fazer na minha vida e na vida de tantos que creem em teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém.